Olá, sou o Cláudio Bez e nesse encontro eu vou falar sobre um assunto que está muito presente na vida de todos nós, que são os processos criativos, no nosso caso na música. Vale tanto para os iniciantes como para os já iniciados nas artes dos sons. Eu vou falar sobre estratégias, perspectivas e correlações sonoras que vão poder potencializar o ato criativo. Esse papo também vale para o ouvinte, que, não tenho dúvidas, também cria sua própria narrativa durante a audição de uma obra. Tenho certeza que vamos estabelecer uma visão muito mais ampliada sobre a recepção da obra artística e que vai influenciar tanto o compositor quanto o ouvinte, que todos temos dentro de nós. Vamos nessa? Composição a partir de imagens. Que tal? Legal essa ideia, né? Buscar elementos em uma imagem que possam ser correlacionados aos parâmetros musicais transforma a nossa observação em uma ferramenta importante para a criação musical. Para isso, eu proponho um refinamento no olhar, um mergulho num certo formalismo estrutural que, de início e de certa maneira, provoca a nossa curiosidade. As estruturas mais simples da construção das imagens, como pontos, linhas, retas, curvas, planos, é o que propõe correlacionar as estruturas musicais que podem e devem ser articuladas. Mas isso não vem de graça, há um trabalho de refinamento na percepção que pode ser desenvolvido em todos nós. Eu proponho prestarmos atenção em alguns parâmetros iniciais, como contorno, altura, ritmo, dinâmica e o comportamento ou ação de elementos dentro da narrativa de uma imagem. Vamos procurar pontos de encontro entre esses parâmetros nas imagens e aplicá-los aos sons. A partir daí, podemos dar asas à nossa imaginação e à própria criação sonora, seja em qualquer instrumento, tradicional ou não. Finalizo com a apresentação de uma obra de minha autoria, construída a partir de uma imagem fotográfica em que foi utilizada uma técnica chamada Light Painting, em que utilizei todos os parâmetros que vou tratar aqui. A peça intitula-se Audiofotos. Então, iniciamos com as primeiras observações sobre o contorno da imagem. A partir de uma imagem fixa, como uma fotografia ou imagem representada em qualquer meio, podemos identificar as linhas que delineiam a imagem, ou seja, o seu contorno. O exemplo que trago são de imagens da natureza, de algumas montanhas. Podemos utilizar qualquer outra imagem que represente um objeto, uma imagem abstrata, enfim, o que preferirem, né? O primeiro exemplo é a imagem do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. É uma imagem icônica, não é? Podemos observar que o seu contorno é muito especial e possui características que eu vou identificar aqui. Observo que a partir da sua base, ela sobe até um determinado ponto, decresce e inicia uma leve subida novamente, mantendo um platô. E aí ela decresce até a sua base. No segundo exemplo, são montanhas de Minas Gerais, em um desenho que parecem ondas, e o seu contorno demonstra isso. Ou seja, várias camadas que são superpostas e criam essa imagem que a gente está vendo. O terceiro exemplo é o Monte Fuji, no Japão. Observem que, como todo vulcão, possui uma subida vertiginosa a partir da sua base. Mantém-se por pouco tempo no platô e decai vertiginosamente até a sua base novamente. São observações simples, mas elas tornam-se efetivas quando as comparo com a formação do som. O som também possui características formativas que relacionam-se com os aspectos gráficos, assim como as imagens. Assim como as imagens possuem um contorno, a melodia também possui um delineamento. É o que chamamos de contorno melódico. Nada mais é do que o contorno gráfico em que uma linha melódica é construída. Da mesma maneira que uma linha é feita de pontos, a melodia é feita de notas musicais. É comum relacionarmos os desenhos melódicos aos desenhos geométricos. Lembrando, uma melodia é a sucessão de notas musicais, uma após a outra. E as alturas dos sons relacionam-se às suas frequências, ou seja, notas mais altas, sons mais agudos, notas mais baixas, sons mais graves. E isso vale para qualquer instrumento, né? Assim podemos pensar na construção de uma linha melódica ou contorno melódico a partir das suas alturas,
utilizando os mesmos preceitos observados nos contornos das imagens, correlacionando-as. Podemos pensar no ponto mais baixo e no mais alto da imagem, relacionando-as às alturas do som, por exemplo, desenhando o mesmo contorno da imagem na melodia. A melodia poderá ser baseada no contorno de qualquer imagem que você desejar. Basta pensar na correlação gráfico-visual que já estabelecemos. Agora eu vou falar sobre o envelope, ou a envoltória do som. A construção do som passa por alguns parâmetros que estão relacionados à sua intensidade no tempo, como o ataque do som, a sua sustentação e o seu relaxamento. São aspectos que relacionam-se com a envoltória do som ou o seu envelope sonoro. Podemos verificar que as linhas que demonstram essas características são muito parecidas com as linhas dos contornos que já falamos. Todo som parte de um início, um ataque, que pode ser mais enfático ou menos enfático, depende do tipo de instrumento e da intenção do intérprete. Por exemplo, um ataque de um instrumento de percussão é mais proeminente do que o ataque de uma flauta. E isso fica bem claro nos gráficos relativos a esses ataques desses dois instrumentos que eu demonstro agora. Outro fator importante é a sustentação de tal som. Novamente, nos dois exemplos, fica claro que o som percussivo tende a ter pouca sustentação. Já a flauta, a sustentação do som vai durar enquanto o instrumentista tiver fôlego, né? Em seguida, o relaxamento do som é parte da sua construção. E tem diferentes representações. Novamente, depende do tipo de instrumento, até da forma como ele é construído e da própria intenção do intérprete. Podemos observar que o ataque, a sustentação e o relaxamento do som são parâmetros que podemos relacionar facilmente aos contornos que já identificamos nas imagens exemplificadas e são comumente chamados de ADSR, ou, em inglês, Attack, Decay, Sustain e Release. Em português vira ataque, decaimento, sustentação e relaxamento. Agora vamos ao movimento e ao ritmo. O movimento que percebemos nas coisas tem muito a ver com o ritmo delas, né? Claro. Ritmo é a relação da frequência entre os acontecimentos ou eventos percebidos. É também uma medida. A frequência entre os eventos pode ser regular ou irregular e podem provocar continuidades e descontinuidades. Quando olhamos uma imagem, procuramos identificar alguns elementos que se repetem ou então que tenham alguma relação de procedência. Isso pode estar relacionado a qualquer elemento dentro da imagem. Um ponto, uma reta, uma cor, um ponto de luz ou qualquer item percebido, não é? Procurar estabelecer alguma relação de ordem ou mesmo desordem entre esses elementos pode provocar uma sensação de movimento. Isso mesmo. Mesmo em uma imagem fixa, olhem só. Eu disse pode provocar porque cada um vai ter uma percepção única sobre esses eventos, né? O que vai determinar a relação estabelecida com esse ou aquele movimento é a própria relação de cada um. Eu não falo de percepções emocionais sobre determinada imagem, ou alegre ou triste, mas sobre as estruturas que a compõem. Isso é importante. E é inevitável correlacionar esses movimentos aos movimentos do corpo. E, no fundo, é essa relação incorporada que nós vamos introduzir em um contexto sonoro. Esse assunto é um assunto que me interessa bastante, o incorporamento da mente, e é tratado por pesquisadores no campo dos estudos cognitivos, como, por exemplo, Mark Johnson, que é um autor que eu gosto muito. Quem tiver mais interesse sobre esse assunto, alguns títulos vão estar na descrição do vídeo, ok? Então, posso transmitir a mesma sensação de movimento à minha música? Claro que sim, basta nos atermos às observações estruturais que encontramos na imagem. Se há organização entre os eventos e continuidades, ou, ao contrário, uma desorganização e descontinuidades. Lembre-se, no mundo desorganizado, qualquer sinal de organização é um ponto demarcador, e sua repetição demonstra uma frequência entre os eventos. Como
Como relacionar os movimentos percebidos na imagem da música? Podem estar na relação entre as notas da melodia, mais movimentadas ou menos movimentadas. Ela pode estar no tempo de troca entre os acordes de uma música. Pode estar na estrutura macro de uma obra, por exemplo, como nas partes que se repetem com maior ou menor frequência dessa música. E por aí vai, tantas outras observações. Vamos relembrar que estamos construindo parâmetros musicais a partir das observações estruturais de uma imagem. Todos os parâmetros que relacionarmos a tal imagem terão efeito de potência, potencializador na representação da sua percepção de uma imagem. Em um contexto sonoro, claro, né? Mas é a percepção do autor que estará representada na obra musical. E não necessariamente a de quem irá ouvir a sua obra. Claro, tudo vai estar inserido nisso, não é? Agora eu vou falar sobre a dinâmica do som. A dinâmica do som é representada pela força ou energia que determinado som possui e que é percebido por todos nós. A intensidade sonora que uma nota musical ou trecho musical possui representa a energia que esse som ou trecho tem. Essa energia que é produzida, seja por um instrumento tradicional como o violão, piano, flauta, percussão, qualquer objeto que produza som, é representada em uma partitura, por exemplo, por termos que representam essa energia sonora, como piano, pianissimo, pianississimo, mezzo-piano, mezzo-forte, forte, fortíssimo, fortississimo. São símbolos que estão representados na partitura. Elas representam a intensidade de tal nota ou de tal som. Além dos instrumentos tradicionais, eu tenho um interesse muito especial pelos sons produzidos pelos objetos vibrantes, quaisquer objetos, pertencentes à natureza ou artificiais. Esse é um assunto que faz parte das minhas pesquisas no campo sonoro e em nível acadêmico, e que produzi diversos artigos sobre isso que podem ser encontrados no meu ArtSite ou em sites sobre pesquisas acadêmicas. Basta procurar Cláudio Bez e as descrições estarão também no vídeo. Os trechos musicais também possuem variações de intensidade. Elas são representadas pelos termos crescendo, decrescendo, esforçando ou forçando, com símbolos que também representam a variação de intensidade de um determinado trecho. As relações de intensidade também podem ser correlacionadas aos contornos da imagem já mencionados e tornam-se mais um elemento que pode ser inserido na sua música. Essa é a nossa intenção. Então, nesse encontro, aprendemos a correlacionar aspectos da estrutura de uma imagem às estruturas musicais. Os parâmetros utilizados foram o contorno melódico, o envelope sonoro, o movimento e ritmo e a dinâmica do som. Espero que possam aplicar essas ideias em suas composições durante o processo criativo. São ferramentas úteis que poderão nos levar a novas descobertas sonoras. Olha, é na ação que as coisas acontecem e a composição só se aprende compondo. Esse é o maior ensinamento de todos. Agora eu vou apresentar uma obra de minha autoria, intitulada Audiofotos 3. Ela já foi apresentada em uma instalação sonora, em 2018, no Rio de Janeiro, durante um evento chamado Music Lab. Além disso, também foi apresentada num congresso nacional da ANPOM, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Esse evento aconteceu na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O seu processo de criação, todo ele, foi relatado em um artigo que está disponível nos anais da ANPOM 2019. O endereço eletrônico está na descrição do vídeo. A partir da minha percepção sobre o sentido de movimento da imagem feita pela artista visual Isabela Espíndola, eu tracei uma estratégia composicional. Ela é voltada para a observação dos pontos iniciais e finais de cada fluxo nas linhas da imagem, na sua direcionalidade, ou seja, da origem até o destino, o grau de intensidade, sua relação de peso, que é representada pela imagem mais densa ao final de cada fluxo, como vocês podem perceber na imagem, também na identificação da estrutura ou de uma sequência de causalidade envolvida, na qual o agente causal é que é observado. Sobre a tipologia do movimento, eu pude identificar uma bidirecionalidade e com uma tração descendente, como vocês podem ver na imagem. Várias técnicas de transformação sonora estão relacionadas às observações sobre o material visual que eu percebi.
e que foram ampliadas, multiplicadas, replicadas, reduzidas, enfim, transformadas de várias maneiras. Eu utilizei a síntese granular não sintética, o time stretching e pitch shifting para a realização dessa composição, que são técnicas utilizadas para a transformação do som. O método utilizado para a transformação e multiplicação do som original gravado foi o extrato de 1 minuto de gravação que eu fiz aleatoriamente. Eu procurei imitar o movimento frequencial descendente, imitando o fluxo também descendente da luz na fotografia, tendo ao fundo uma repetição contínua de 5 sons, vocês vão ouvir, em contraste com o movimento descendente de frequências um pouco mais agudas. A partir de agora, eu convido a todos e a todas para essa audição, e se possível, utilizem um fone de ouvido para uma melhor imersão sonora. Espero que gostem.
Finalizando, sou o Cláudio Bez. Se quiserem saber um pouco mais sobre as questões que eu apresentei aqui, podem acessar meu art site, que é o claudiobez.wixsite.com/bez, está na descrição. Lá vocês vão ter acesso ao player com composições, artigos apresentados em congressos, vídeo instalações, entrevistas, enfim. Um material que vai ajudar a entender um pouco melhor esse mundo da criação musical sem amarras, sem preconceitos, muito mais generoso, que visa a diversidade criativa, a arte dos sons. Eu espero que gostem. Espero que ouçam mais, que leiam mais, que pensem mais e, principalmente, tenham muita saúde. Sempre. Até a próxima!